Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso videocast, nosso giro de notícias, Papo de Eleições. Eu sou Nadédia Calado. Eu sou Vinícius Agoto e a partir de agora você fica por dentro das principais movimentações do cenário eleitoral aqui no Espírito Santo. Hoje a gente destaca para você o início da campanha eleitoral, os dados dos candidatos que já estão disponíveis e as movimentações políticas que estão acontecendo lá em Vila Velha. Bom, a gente abre essa edição já te fazendo um convite para acompanhar uma série de entrevistas que estão sendo realizadas lá em A Gazeta com os candidatos às prefeituras da Grande Vitória. Ao longo dessa semana, a gente vem divulgando, vem publicando em A Gazeta, todo dia pela manhã, uma nova entrevista com um candidato a prefeito de Vitória e à tarde, uma nova entrevista com um candidato a prefeito de Vila Velha. Na próxima semana, é a vez das cidades da Serra e de Cariacica. E nessa entrevista são 7 perguntas, a gente aborda 6 temas: mobilidade, saúde, segurança, educação, finanças e infraestrutura. São várias perguntas aí para os candidatos exporem quais são as suas propostas para as cidades, né, a partir de quando forem eleitos, cidades então aqui da Grande Vitória. E você que quiser conferir a proposta do seu candidato, é só ir lá em agazeta.com.br. Bom, e nesse momento da campanha, a gente já está na expectativa para um dos períodos mais marcantes, né, de todo o período eleitoral, que é o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Esse período começa no próximo dia 30 de agosto, vai até 3 de outubro. Já dá para ter uma ideia, né, Zagoto, não do conteúdo que vão dar nessas propagandas, mas da forma como isso vai ser feito aqui no estado. É isso, porque o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Espírito Santo, TRE, divulgou a lista com o tempo, né, cada tempo que os candidatos terão para apresentar suas propostas aí na TV e no rádio. E tem bastidor até em relação a isso, assim, a gente vem acompanhando com o grupo, né, do Luiz Paulo, o grupo ligado ao Luiz Paulo Veloso Lucas do PSDB, porque havia uma expectativa entre aliados do Luiz Paulo de que ele teria o maior tempo de televisão. Era uma expectativa forte e grande dentro do grupo de aliados, porque tem pesquisas internas do partido que estão mostrando uma certa dificuldade aí do Luiz Paulo decolar, né, principalmente entre o eleitorado mais jovem, que não tem tanta memória do que ele fez quando era prefeito aqui da capital. Então a aposta seria no horário eleitoral, no horário eleitoral na TV, para fazer, né, para trazer essa lembrança para a memória desses jovens. Um integrante, inclusive, do PSDB declarou que o eleitor aqui de Vitória é um eleitor que acaba decidindo o voto através da campanha na TV. Então, de fato, há uma importância muito grande aí na campanha eleitoral na TV. Só que o Luiz Paulo não conseguiu o apoio do PSD, que é liderado aqui no Espírito Santo pelo Renzo Vasconcelos. O PSD acabou fechando com o Pasolini e, com isso, o Pasolini vai ficar com maior tempo de televisão aqui em Vitória. É um tempo aí de 2 minutos e 37 segundos, que é 2 segundos a mais do que o Luiz Paulo vai ter, que vai ser 2 minutos e 35 segundos. Depois vem aí o capitão Assunção com 1 minuto e 58 segundos, é mais tempo que o João Coser, e depois tem Camila Valadão do PSOL e também o Du do Avante, que vão ter 25 segundos cada para mostrar aí as suas propostas na campanha da TV. É isso, enquanto a gente fica na expectativa, né, desse momento que é sempre um dos mais interessantes, né, da campanha eleitoral, a gente pode destacar que tem muitos dados importantes sobre os candidatos que já estão disponíveis, porque a gente já passou do período de registro de candidaturas, né? Então quem vai ser candidato já fez esse registro na Justiça Eleitoral. Com isso, os candidatos já declararam seus patrimônios à Justiça Eleitoral, que também é um assunto que sempre mobiliza muito o eleitor, né? Sempre causa muito interesse, porque normalmente são informações curiosas e que são importantes para a gente analisar ali no período eleitoral por diversos pontos de vista. Primeiro, porque aparecem algumas discrepâncias, né? Tem os candidatos que não declaram ter bens em seus nomes, né? Declaram ali R$0 em bens. Tem candidatos que declaram somas muito mais vultuosas, né? Na casa dos milhões, diversos tipos de bens. E também tem um outro aspecto importante, que no caso dos políticos que já concorreram a várias eleições, a gente consegue, através da plataforma do TSE, conferir as declarações passadas também. Então a gente vê a evolução desse patrimônio aí em passagem de tempo. Muitas vezes o patrimônio até diminuiu, muitas vezes ele aumenta, a gente vê quem ficou estável e consegue fazer essa comparação através do tempo, né? É o caso mais curioso aqui na Grande Vitória, que todo mundo chamou a atenção de todo mundo aí, é a fortuna declarada pelo Du, o empresário Du. É a primeira eleição que ele participa. Ele que é do ramo das motos aqui em Vitória, declarou uma fortuna de mais de 20 milhões de reais. É uma discrepância grande, por exemplo, aqui na cidade de Vitória,
entre ele e o capitão Assunção, que é um candidato do PL, que declarou ter R$19 mil em bens. E aí a gente consegue fazer esse diagnóstico também, né, a partir desses dados do TSE, da Justiça Eleitoral, de quais bens são esses, né, que foram declarados aí pelos candidatos. O Du, por exemplo, que é dono de uma loja da Kawasaki aqui em Vitória, não tem motos da Kawasaki. Ele declarou ter 4 motos da Honda e da Yamaha, mas não tem motos da Kawasaki declaradas. E ele também chamou a atenção nessa declaração de bens dele é a quantidade de dinheiro em espécie, mais de R$1 milhão, além de moedas aí também como euro e dólar. E a gente consegue fazer um diagnóstico de quem conseguiu aumentar a fortuna e também quem conseguiu aí, acabou perdendo dinheiro nesses últimos anos, nas últimas eleições de ano a ano, comparativo aí das eleições. Sim, é super interessante, né, da gente analisar. Lá em A Gazeta tem para você a reportagem com esse detalhamento para as cidades da Grande Vitória, mas como essa declaração é obrigatória, está lá na plataforma da Justiça Eleitoral, são dados públicos, você, eleitor, consegue entrar lá, a plataforma se chama Divulga Candi, é do TSE, se você colocar lá no seu buscador, você encontra, e aí você consegue conferir também de outras cidades. No caso das reportagens, a gente falou aí dos candidatos a prefeito, mas tem lá também dos candidatos a vereador, e como eles têm que declarar todos os bens que forem de valor em seus nomes, a gente vê esses casos curiosos, né, tem sempre essas pérolas, então tem os mais óbvios, né, que você sempre vai ver que são imóveis, veículos, dinheiro em espécie, até em moeda estrangeira, como esse caso que a gente citou, contas, investimentos, mas tem umas coisas que você não espera ver por lá. Por exemplo, acontece muito no interior, né? Os candidatos que declaram cabeça de gado, maquinário agrícola, você entra lá e consegue ver esse detalhamento de cada um deles, informação pública, importante para você também, eleitor, fazer a sua escolha, ver se está fazendo sentido ali também o tamanho desse patrimônio, muitas vezes com a atividade, né, do candidato. Um outro fator curioso, se citou agora quem acaba não declarando bens, né, que fala que não tem bens nenhum, é um caso, por exemplo, do Pablo Muribeca, que é deputado estadual. Ele está concorrendo, né, na disputa aí pela Prefeitura da Serra, e nas últimas 3 eleições, incluindo a deste ano, ele declarou não ter bens no nome dele. É uma coisa curiosa aí que você pode conferir em A Gazeta. Bom, e por falar nesses dados dos candidatos, a gente aproveita para te convidar agora para conhecer uma nova ferramenta que foi lançada em A Gazeta, justamente para você, eleitor, ter acesso a todos esses dados registrados dos candidatos junto à Justiça Eleitoral num só lugar. Está disponível lá no site agazeta.com.br/eleições/candidatos. Lá você consegue filtrar pela sua cidade, pelo cargo, então você consegue ver qual cargo essa pessoa está disputando, se é para prefeito, vice-prefeito, vereador, os bens declarados, né, como a gente estava falando, e também o santinho digital. Tudo isso para te ajudar a se informar e tomar essa decisão sobre o seu voto. Está disponível lá no site. É isso, só conferir em A Gazeta. Para fechar, a gente destaca agora uma movimentação eleitoral que está acontecendo em Vila Velha. Como a gente está falando, os registros de candidatura já estão feitos, então as principais questões já estão definidas. A gente vinha falando muito aqui no Papo de Eleições, né, sobre os vices que faltavam, os apoios dos partidos que faltavam ser definidos. Isso agora já está tudo definido porque as candidaturas já estão registradas na Justiça Eleitoral. Mas isso não quer dizer que não estejam acontecendo movimentações de apoio, né? Porque nem sempre se tratam só dessas legendas partidárias. E é aí que a gente chega em Vila Velha, porque a gente apurou que por lá o projeto político militar do Espírito Santo está avaliando apoiar a reeleição do atual prefeito, que é o Arnaldinho Borgo, do Podemos. É uma situação curiosa em Vila Velha, porque há um candidato, né, o Coronel Ramalho, da Polícia Militar, e ele tem a expectativa aí de que esse grupo apoie ele, né, mas teve essa reunião de fato com o Arnaldinho. Não há uma definição de quem que esse grupo vai apoiar, mas o Ramalho contava com esse apoio, né, por conta dessa ligação aí com os militares. Exatamente. A gente sabe que esse grupo se reuniu também com o Coronel Ramalho, teve uma reunião com o Arnaldinho na última quarta-feira, dia 28. Não foi a única reunião com o Arnaldinho, essa especificamente foi a pedido do prefeito, mas já tinha havido outras reuniões. E eles se reúnem, né, as maiores associações da classe da segurança no Estado. Mas eles têm, na gênese do grupo mesmo, essa possibilidade, a tradição
uma orientação também para apoiar candidatos civis, não necessariamente precisam ser candidatos militares, como é o caso do Alexandre Ramalho, que é coronel aposentado da PM. Então, existe essa possibilidade. Em muitas cidades, eles indicam o vice de um candidato civil, não é o caso agora, porque o Arnaldinho já está com sua chapa fechada. O candidato a vice dele é o ex-presidente da CESAM, Kael Linhalles, do PSB, indicação do partido do governador Renato Casagrande, mas mesmo assim eles estiveram com o prefeito, tiveram uma reunião considerada muito positiva. E eles apresentaram, né, por terem esse envolvimento com a questão da segurança pública, o que eles acreditam que seria necessário em termos de política pública, né, para esse setor da segurança, e também os anseios, né, da classe dos servidores da segurança pública. Esse martelo sobre o apoio está prestes a ser batido, deve ser tomada uma decisão até essa sexta-feira, dia 23, e aí vai ser divulgado tudo isso oficialmente aí em uma nota. Em Vila Velha, o bastidor entre essa disputa aí, entre o Arnaldinho e também o coronel Ramalho, é que o Ramalho é um político que era, né, da gestão Casagrande, gestão PSB, se filiou ao PL, que é o partido aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive o Ramalho tem feito visitas ao presidente, buscado esse apoio da família Bolsonaro em Vila Velha e tentado se fortalecer e se colocar como um político de direita, né? O Arnaldinho, por exemplo, é um candidato que está buscando a reeleição, mas ele nunca foi considerado um político de esquerda, assim. Mas o coronel Ramalho tem tentado colocar o Arnaldinho como o político de esquerda em Vila Velha, tentando puxar esse voto da direita de Vila Velha para ele, Ramalho. Apontando muito para a relação do Arnaldinho, para a boa relação com o governador Renato Casagrande, embora ele próprio, Ramalho, tenha sido secretário, né, do atual governador Renato Casagrande. Só para fazer uma correção, eu falei que a reunião foi na quarta-feira 28, quarta-feira foi dia 21. A gente está aqui olhando para o futuro, né, vendo as próximas datas, mas a reunião foi na quarta, 21, e a gente deve ter essa definição até o fim dessa semana, que é sexta-feira, dia 23. É isso? É isso. Então é isso. A gente agradece a você pela companhia em mais essa edição do nosso Giro de Notícias, do Videocast Papo de Eleições. A gente te convida, como sempre, a acompanhar toda a cobertura do período eleitoral lá em agazeta.com.br/eleições. Lá ficam disponíveis os episódios aqui do Papo de Eleições, que você também confere no YouTube, no Instagram ou no seu tocador de podcasts preferido. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Até a próxima.